Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bom, é chegado o momento da nossa palestra hoje. E o nosso palestrante hoje é uma pessoa muito especial nesta casa. Nosso palestrante hoje é nosso irmão Paulo Roberto. Está ao meu lado aqui, é vice-presidente do Lar de Frei Luiz. Paulo Roberto, em sua vida profissional, Paulo Roberto foi professor, foi médico da UERJ, médico ele continua sendo, mas foi médico da UERJ, é médium, já trabalhou em inúmeras atividades no Lar de Frei Luiz, como, por exemplo, no Serviço de Orientação Uniúnica, na Escola Francisco de Assis. Hoje é o responsável pela Sala 1, pela Sala de Acolhimento. Irmão dedicado e comprometido com a doutrina, é um prazer tê-lo junto de nós. O tema da palestra do nosso irmão será autoconhecimento. Eu peço ao Paulo, por favor, que dirija seu púlpito, e muito obrigado por estar aqui junto de nós. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Agradeço as palavras generosas do nosso presidente. Sou apenas um servidor dessa casa. Isso aqui para mim é o mais importante. Vamos começar apresentando o motivo dessa palestra. Nós somos constantemente convidados pela nossa doutrina a fazermos a nossa reforma íntima. E, para isso, nós precisamos de um instrumento. Essa reforma é no sentido da nossa evolução espiritual, justificando a nossa atual reencarnação. E o instrumento que nós temos para realizarmos essa reforma íntima é o autoconhecimento. E é sobre ele que nós vamos conversar agora. Os embaraços da sociedade moderna faz com que as pessoas fiquem num mundo totalmente voltado para o seu lado material, para aquelas coisas que se encontram fora de si, do lado externo, do lado material, como, por exemplo, o consumismo, o trabalho, a família, os amigos. E nessa turbulência existencial, acaba faltando um tempo precioso para as pessoas cuidarem de si mesma, para assimilar e compreender o que há em seu mundo interior. Existem momentos de inquietude no cotidiano que podem motivar perguntas sobre a vida da pessoa e induzir a busca de respostas. Uma perda afetiva, o estresse do trânsito, uma leitura de um livro, ou até mesmo a assistência de um filme. Isso faz com que nós comecemos a perguntar quem somos e o que fazemos, para onde vamos. Tudo na vida é bem complicado de ser conquistado, mas nada pode ser comparado à conquista do autoconhecimento. Então vamos ver alguns conceitos e correlações em relação ao autoconhecimento. Comecemos pelo conceito semântico, ou seja, o significado da palavra. No dicionário online de português, o autoconhecimento é conceituado como conhecimento de si próprio, das suas características, qualidades, imperfeições, sentimentos, etc., que caracterizam
o indivíduo por si mesmo. Existe um conhecimento filosófico que diz que o autoconhecimento nada mais é do que você ser o senhor de si próprio, conhecer seus limites, suas maiores qualidades e seus piores defeitos. E com isso você acaba se tornando uma pessoa melhor e muito mais centrada, focada em seus objetivos. Existe um conhecimento, o conceito espiritualista, que está contido no livro Os Prazeres da Alma, que pelo espírito de Hamed, ditado ao médium Francisco do Espírito Santo. Então diz o Hamed, autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. O Espiritismo propõe insistentemente, como eu disse, a reforma íntima, mas para reformar-se é necessário o autoconhecimento. Quem somos? Cada um de nós é uma individualidade, mas muitos de nós nunca tivemos acesso a essa individualidade, por falta de autoconhecimento. Daí, muitas vezes, fazermos questionamentos como: será que sou como pareço ser? Minha imagem exterior corresponde à minha individualidade? A imagem exterior, a máscara que uma pessoa mostra aos outros, e muitas vezes a si mesmo, é apenas um personagem por ela interpretado. Essa personalidade que a pessoa apresenta e que normalmente pensa que é ela mesma, é uma máscara passageira, que aos poucos precisa ser removida pelo autoconhecimento. Pode ter muito dela nessa personalidade, mas não é ela completamente. Se ela nascesse em outro meio, com outros pais, outros costumes, outra cultura, outras condições, teria muito pouco do que ela hoje atribui como características espirituais suas. O espírito nasce simples e ignorante e progride lentamente através das sucessivas reencarnações. A cada reencarnação, através das experiências que adquire, ele adiciona um pouco traços às suas características individuais. A doutrina espírita ensina que é através das reencarnações sucessivas que vamos conquistando o nosso progresso espiritual. Por isso, nós devemos aproveitar cada reencarnação para nos tornarmos cada vez melhor em todos os sentidos. O apóstolo Paulo, em mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10, declara: fora da caridade não há salvação. A caridade deve também ser usada em benefício próprio, não de forma egoísta, mas como uma ferramenta valiosa para alcançar a transformação íntima. Com isso, ganhamos nós e todos que fazem parte do nosso meio de relação. A melhora do planeta está na dependência da melhora moral dos seus habitantes. E essa melhora moral consiste na aquisição de um conjunto de hábitos
novos e saudáveis, adquiridos através da vontade e do esforço. Em síntese, realizar a transformação por meio do autoconhecimento. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 12, que tem por título Perfeição Moral, na questão 919, ele perguntou aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os benfeitores da humanidade, através de Santo Agostinho, responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade era nada mais, nada menos do que o Sócrates, um filósofo grego que morreu aos 74 anos, em 3099 a.C. E a semelhança de Jesus, ele não deixou nada escrito. Seus conhecimentos foram divulgados por seus discípulos, do qual o mais famoso foi Platão, né? E a velha máxima proposta por Sócrates mostra-nos os caminhos que devemos percorrer para nós conseguirmos esse intento, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Vejamos a importância do autoconhecimento. Ainda no Livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 11, tem por título Lei da Justiça, Amor e Caridade, na resposta à questão 888A, São Vicente de Paulo comenta: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. Esse preceito foi reforçado pelo Espírito de verdade, da verdade, né? que participou da codificação da doutrina. Para muitos, foi o próprio Jesus Cristo, né? Em mensagem dada em Paris, em 1860, contida no livro, no capítulo 6, O Cristo Consolador, item 5, ele afirma: amai-vos, eis os primeiros mandamentos, instruí-vos, eis o segundo. Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Isso está em Lucas, capítulo 17, versículo de 20 a 21. Quando Jesus fala que o reino de Deus não vem até nós com as aparências exteriores que nós temos, está justamente dizendo que não adianta fingir o que não somos. Nós temos que aparentar o que somos. Kardec, no capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Isso é a reforma íntima. Ao realizar a nossa transformação moral, por meio do autoconhecimento, estaremos construindo o reino de Deus dentro de nós. Raramente é compreendido que o sofrimento de agora é o reflexo de uma ação negativa do passado. Nós temos dificuldade em entender isso. Todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, que é a prova da misericórdia divina, que nos concede nova oportunidade de regeneração frente às nossas más condutas. Se nossas maiores aflições
são consequências dos nossos atos, atuais e pretéritos, está em nossas mãos a chave da conquista da felicidade e a paz interior que nós tanto almejamos. O autoconhecimento nos remete à análise de nossas virtudes e principalmente de nossas falhas, proporcionando-nos uma oportunidade de redenção. Como é que eu identifico comportamentos nos quais a gente caracteriza se uma pessoa não se conhece? E a partir disso fica mais simples procurar por caminhos, né, que ajudem a desenvolver esse olhar de si mesma com maior carinho. Entre os principais sinais que remetem ao desconhecimento pessoal, ou de que não somos portadores de autoconhecimento, destaca-se o senso crítico exacerbado, reclamações frequentes, transferência de culpa a terceiros, compulsões por comida, por gastar dinheiro, por sexo, vícios como álcool, cigarro, drogas, jogo, medo, ansiedade, desconforto por ficar só, baixa estima, insegurança, falta de controle, autopiedade. Todos esses sinais indicam que a pessoa ainda não é portadora de seu autoconhecimento. Aqui vocês têm duas tiras que são interessantes, né? Uma delas, a menina fala sobre, aqui diz que é preciso ter conhece-te a ti mesmo, bom conselho, mas hoje não me apetece fazer turismo dentro de mim. E a outra, o menino pergunta para a menina: por que você sempre está tão disposta a me criticar? E ela responde: acho que tenho um talento especial para encontrar defeitos nas pessoas. E ele pergunta: mas e os seus defeitos? Tenho um talento especial para ignorar todos eles. É a resposta da menina. Frente ao não conhecimento de si mesma, a pessoa se questiona frequentemente: quem eu sou? Quais são os meus sentimentos? Quais são os meus talentos? Quais são as minhas imperfeições? Qual será a minha atitude diante de uma determinada situação? Aqui a gente fala um pouco da influência religiosa. Um dos grandes erros de muitas religiões, inclusive de boa parte do movimento espírita, é procurar esconder a treva ou o mal que existe dentro de cada um e se mostrar como santo para si mesmo e para os outros, quando o objetivo deveria ser exatamente externar esse mal e trabalhá-lo. Então guardamos muita coisa dentro de nós que precisa ser trabalhada. Ao esconder o mal, a pessoa não se autoconhece e se camufla. Aqui tem uma parábola que depois, se der tempo, eu relato para vocês. Mas alguns de nós não nos conhecemos, não fazemos ideia de quem somos e às vezes tomamos atitudes equivocadas que nos causam desagrado, tão logo nos damos conta do ocorrido. Enfim, nós somos ilustres desconhecidos para nós mesmos. Vejam vocês essa historinha aí, do assalto. Pelo autodesconhecimento que temos, muitas vezes desconhecemos de qual será o nosso comportamento diante de determinada situação. Um exemplo: uma senhora afirmava sempre que se um dia fosse assaltada, ficaria imobilizada, petrificada, que certamente não teria forças para reagir. A sua amiga com quem estava conversando, por sua vez, dizia que reagiria,
que, se fosse preciso, lutaria, mas não deixaria barato, não. Um dia, ambas estavam conversando na calçada. Um garoto passou e levou a bolsa daquela que disse que reagiria. Ela ficou paralisada. A outra, que afirmara que ficaria imobilizada, saiu correndo atrás do menino, dando-lhe com a sua bolsa nas costas e gritando para que devolvesse a bolsa da amiga. O menino, que não esperava tal reação, jogou a bolsa no chão e foi embora. O que isso prova? Isso prova que ambas desconheciam suas tendências, pois diante do inesperado tiveram reações contrárias ao que afirmavam que teriam. Muitos de nós também nos desconhecemos. Não costumamos fazer uma análise profunda da nossa intimidade e às vezes nos surpreendemos conosco, mesmo diante de situações inusitadas, tomando determinadas atitudes que não pensaríamos que seríamos capazes de tomar. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, em 2 capítulos, no capítulo 8, Lei do Progresso, e no capítulo 9, Lei da Igualdade, nas respectivas questões 785 e 811, os espíritos superiores, em suas respostas, eles deixam claro que o egoísmo e o orgulho são as duas chagas que emperram o progresso da humanidade. Certamente porque constituem obstáculos que obstruem ao progresso moral obtido através do autoconhecimento. Então, muitas vezes, nós, por egoísmo ou por orgulho, deixamos de aprofundar o conhecimento sobre nós. E aí, na verdade, nós não conhecemos e sofremos com as consequências desse desconhecimento, né? Podemos observar isso no nosso dia a dia, quando cometemos algum tipo de falta. É desculpa para todo lado. Por exemplo, puxa vida, eu não sabia disso. Ou então, eu não sei como fui fazer isso. E várias outras. E assim vamos inventando 1001 desculpas para os erros que cometemos. Sofremos muito com isso, ficamos estressados, irritadíssimos, criamos carrancas, escondemos os nossos sorrisos, e num estado mais grave, esse nosso autodesconhecimento destrói amizades, desarmonizam lares, ambientes de trabalho, etc. Segundo Joana de Ângeles, no livro O Autodescobrimento, ela nos diz: o autodescobrimento enseja humildade perante a vida, sem postura humilhante, porque faculta a irradiação do amor desde dentro de si, consciente da sua realidade e origem divina. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Então nós exteriorizamos amor quando nos conhecemos também. No Livro dos Espíritos, no capítulo 12, Perfeição Moral, em resposta à questão 919A, na qual Kardec pergunta sobre o meio prático mais eficaz para se melhorar na vida e resistir ao arrastamento do mal, a resposta é dada por Santo Agostinho, um dos pais da Igreja, da seguinte forma: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas que vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Então, Agostinho, ele deixa uma orientação para se alcançar o autoconhecimento.
São os caminhos para a busca do autoconhecimento. Então, ele fala os seguintes caminhos. Avalie diariamente a sua consciência. Passe em revista o que fez durante o dia. Pergunte-se se não deixou de cumprir um dever. Pergunte se alguém teria motivo de queixas contra você. E aí vem os caminhos da busca. Para nós conhecermos a nós mesmos, 4 são os principais caminhos para a busca desse autoconhecimento: a autoavaliação, a leitura, a psicoterapia e práticas introspectivas. A autoavaliação. A tarefa do autoconhecimento solicita uma postura constante no campo da autoavaliação. Devemos fazer cotidianamente, diariamente, conforme foi dito anteriormente. Devemos nos autoavaliar. Para se autoavaliar melhor é necessário voltar-se para dentro de si e buscar sempre uma autocrítica, percebendo quais são os defeitos e qualidades, inseguranças e limites, sem a obrigação de aguardar que as demais pessoas fiquem a apontá-los a todo momento. Então não devemos permitir que as pessoas fiquem apontando os nossos defeitos. Nós devemos conhecê-los bem para corrigi-los. É preciso ser lembrado sempre que cada um é responsável por seus sentimentos. Educar sentimentos é tomar posse de si mesmo. As leis divinas estão gravadas no espírito. Então trazemos conosco as leis divinas, o conhecimento das leis divinas. Basta consultar a própria consciência para saber se estamos agindo de acordo com os princípios morais instituídos pelo Cristo. Contudo, influenciado pelo orgulho e a vaidade ou simplesmente por ignorância, é possível negligenciar a consulta à consciência. Então, muitas vezes, faz-se necessário colocar em prática a recomendação do Cristo contida em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, no item 2, que diz: e assim tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E no item 3 desse mesmo capítulo, nos diz o Cristo: tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Então, trocar de lugar com semelhante constitui a melhor forma de avaliar a nossa conduta. Será que o que gostaríamos de receber é o mesmo que estamos proporcionando a outrem? Nesse quesito de autoavaliação, Kardec recomenda: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Hermance de Faux, no livro Escutando os Sentimentos, pela psicografia de Vanderlei de Oliveira, aconselha: aceitarmos-nos como somos, sem condenações estéreis e críticas impiedosas, ou seja, sem ficarmos nos culpando, é a base de uma vida saudável e o ponto de partida para o crescimento e a harmonia. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Momentos de Saúde e de Consciência, deixa a seguinte mensagem: aprofunda-te no autoconhecimento, redescobrindo-te, e ainda, és conforme te elaboraste na sucessão do tempo. Outro caminho para a busca do autoconhecimento é a leitura. E aqui vocês têm exemplos de livros que não são espíritas, mas que auxiliam no autoconhecimento.
inteligência emocional, vários deles ali que vocês estão vendo, né? De escritores que nos passam informações sobre como nos autoconhecer. Mas existem também os livros espíritas, que nos falam de autoconhecimento. E aí vocês estão vendo vários deles, emoções que curam, escutando sentimentos, reforma íntima sem martírio. Então, são diversos livros também espíritas que falam sobre o autoconhecimento. Outro caminho, então, para o autoconhecimento é a psicoterapia, quando não temos condições de, por nós mesmos, nos autoconhecermos. Então, a intervenção de especialistas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, ajuda bastante na compreensão de si próprio, proporcionando o encontro das respostas que levam ao maior autoconhecimento. Nela, discute-se sobre as mais variadas situações do cotidiano e sua relação com a forma de viver de cada um. Quer dizer, eles nos trazem a informação do que realmente somos. Guiada por um profissional tecnicamente habilitado, a pessoa coloca para fora suas mágoas, dores, fraquezas, dúvidas, entre outras condições que provocam desconforto emocional, procurando aprofundar sua consciência, compreendendo seus defeitos e qualidades. A psicoterapeuta também dá dicas como alcançar o autoconhecimento. E, finalmente, a última forma é a práticas introspectivas. Atividades como yoga, meditação, até mesmo a caminhada silenciosa, visam alcançar, pelo esvaziamento da mente, quando esvaziamos a nossa mente nessas práticas, serenidade e calma, dois estados importantes para que se possa proceder à autoavaliação, conduzindo assim a um maior autoconhecimento. O Espírito de Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, a respeito da introspecção, declara que o autoconhecimento requer constante exercício no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e internas. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Vejam vocês o quanto isso é importante, né? Devemos estar sempre refletindo sobre nós mesmos. Como conclusão, a gente pode dizer que para alcançar o autoconhecimento é preciso voltar-se para dentro de si mesmo, pois a verdade está dentro de nós. Ao se aprofundar no autoconhecimento, o indivíduo instintivamente promove o crescimento de suas qualidades e faz desaparecer ou minimizar parte dos seus defeitos, o que ilumina mais o seu espírito. A escritora americana Laura, aqui vocês estão vendo ali, então no momento que a gente se autoconhece, as nossas qualidades crescem, os nossos defeitos se retraem. A escritora americana Laura Schlesinger diz que aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si próprio é iluminado. Zíbia Gasparetto afirma: se você deseja ligar-se aos espíritos iluminados, precisa enxergar a luz que brilha dentro de si. Por isso, a maior caridade que se pode fazer é se melhorar pelo autoconhecimento e emanar luz para quem está em volta. Aumentando a sintonia com o plano espiritual, as oportunidades de ajudar os outros aparecerão normalmente, pois os nossos guias e os guias dos que necessitam virão para colaborar. Então, é isso que temos que fazer. O filósofo e político inglês Francis Bacon alerta: triste do homem que morre conhecido por todos, mas desconhecido por si mesmo. De si mesmo.
O Espírito Hamed nos fala: tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam, e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser, mas somos verdadeiramente o que sentimos. E para ser o que sentimos, precisamos nos autoconhecer. Por fim, um velho índio descrevia seus conflitos. Dentro de mim existem dois lobos, o lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam poder sobre mim. E alguém pergunta qual lobo vence. O velho índio reflete e admite: aquele a quem eu alimento. Finalizo desejando a todos vocês que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no coração de vocês. Muito obrigado. Essa bela palestra que o Paulo nos trouxe hoje, ele foi pego totalmente de surpresa, porque a nossa palestrante de hoje pegou uma pneumonia fortíssima, e ela já vinha lutando contra essa pneumonia, e ela acreditava que hoje poderia estar conosco aqui. Nos ligou ontem dizendo que não poderia estar aqui por causa da doença contraída. Eu imediatamente liguei para o Paulo, que é o que coordena já as palestras do primeiro turno de palestras, e falei: Paulo, você, por favor, arruma um palestrante aí, porque a gente precisa de um palestrante amanhã. Nós temos palestrantes excelentes nesta casa, excelentes. Tanto é que a partir do segundo semestre iremos intercalar uma palestra com o médium da casa, outra palestra com convidados externos. E o Paulo falou: Wilson, fica tranquilo, amanhã não vai faltar palestrante. Eu falei: tá bom. Hoje, quando eu cheguei aqui: Paulo, e aí? Foi comigo mesmo. E está aqui e nos brindou com essa brilhante palestra. Parabéns, Paulo. De você não poderíamos esperar outra coisa. Muito obrigado a todos vocês que aplaudiram o nosso vice-presidente aqui. Paulo é um cara nota 10. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.